Hoje no USA Talk você vai conhecer uma história de resiliência. Essa mulher que há 13 anos atrás quase ficou parada em uma cama, já empreendia no mercado financeiro do Brasil e veio para os Estados Unidos para fazer história e inspirar pessoas que querem empreender no mercado financeiro. Fernanda Pontoni, muito bem-vinda ao USA Talk. Bem-vinda, Fê. Obrigada, gente. Que alegria estar aqui. Tô animada. Tá animada? Tá quente? O que será que vem? É um privilégio pra gente ter você aqui. A sua história de sucesso, de empreendedorismo, mas principalmente de resiliência, né? Sonha estar nos Estados Unidos desde os 19 anos. Agora acabou de conquistar sua cidadania. Meu Deus. Foi. Em menos de 10 anos. Foi. Amiga, conta um pouco pra gente essa história e por que você decidiu vir para os Estados Unidos. Essa história Ontem mesmo eu estava na casa dos nossos amigos e a gente estava relembrando e uma saudade, sabe? Bateu saudade, mas eu venho como a média da população brasileira, né? Família simples, meu pai era confeiteiro, minha mãe dona de casa, estudei em escola pública, né? Cresci com a minha mãe falando, você é só loirinha de olho azul, né? Tinha cara de rica, mas não, era... Aliás, passa por gringa, né? Mole, né? Nossa, já tinha cara de gringa, mas sempre assim, uma vida de muito trabalho, né? Eu aprendi, acho que com meu pai, que não tinha dia, não tinha hora, a gente tinha que trabalhar assim ou sim para fazer dinheiro, né? Eu acho que esse foi o grande aprendizado que meu pai me deu. Então eu cresci numa escola pública comum da periferia ali de São Paulo, da Zona Norte, e sempre sonhei. E eu lembro de uma propaganda da Estela Barros na TV. Ai, que doido. Estela. Tem gente que não conhece, que nem era nascido, mas vamos lá. Eu não conheço, não. Sou novinho. Meu Deus, não sei, verdade. Estela Barros. E aí eu vi uma propaganda, era o castelo da Disney. E aí eu olhei para aquilo lá e falei assim, mãe, eu quero conhecer. Minha mãe olhou para mim e foi a primeira vez que eu ouvi essa frase. Você só nasceu loira de olho azul. Nunca que você vai pisar nesse lugar, porque tem que ter muito dinheiro. Gente, eu acho que eu devia ter o quê? Uns 7, 8 anos quando me escutei. Mas já enfiou o dinheiro na cabeça, falou, que me dá isso aí que eu vou conseguir. Dinheiro, peraí, que nós vamos fazer acontecer. E daí veio essa ideia fixa de vir para os Estados Unidos. O que eu não imaginava eram os planos que Deus, né, já estava ali, ó. Ele já estava plantando no meu coração e ele já estava trabalhando nisso ali up front. E aí eu fui me formar, né? Eu fui estudar, fui fazer faculdade e eu fui procurar uma faculdade que eu ganhasse dinheiro. Tudo para mim tem a ver com dinheiro. Não que o dinheiro fosse a coisa mais importante, mas eu sempre soube que através dele eu realizaria coisas, né? Então eu tô um belo dia na faculdade e eu recebo lá, ó, vai ter um projeto, é um intercâmbio para ir para os Estados Unidos. Aí falou a palavra Estados Unidos, eu falei, eis-me aqui. América, vamos lá. Só um minutinho. Fala, pessoal, qual faculdade você estava fazendo nesse momento? Eu me formei a minha primeira faculdade foi Administração e Comércio Exterior. Eu me formei em Administração de Empresas e Comércio Exterior. Legal, já tinha o conhecimento então, né? Já, E já tinha o comércio, a parte da parte internacional já, né? Já. Na minha época era o guia do Manual do Estudante, lembra? Aquela bíblia gigante. E eu fui ali, eu falei, cara, eu quero ver qual é a profissão que ganha dinheiro. Então, era engenheiro, administrador, essas coisas. E eu tinha uma frustração, porque eu queria fazer engenharia, mas eu não era capaz, né? Na minha cabeça, eu não era capaz de passar numa faculdade de engenharia. Então, eu fui para a ADM. E aí, no primeiro ano já do college, da faculdade, veio esse projeto que eles tinham um intercâmbio com a UCF. Ai, que legal. Ai, você mora tão pertinho da UCF, né? 16 minutos aqui, do relógio. Parece que estava tudo desenhado para você ver. Não, gente, a palavra... Cara, o que é... Gente, a cabeça rege tudo. A cabeça rege a tua vida, o teu propósito, a tua missão, a tua história de vida, o seu sucesso e o seu insucesso. E eu sou prova viva disso, que a cabeça comanda tudo, sabe? E aí, nessa época, eu falei, beleza, bora lá, o que tem que fazer? Tem que desenvolver um projeto. E eu desenvolvi um projeto na época de importação e exportação de frango para a Índia. A Índia é um lugar que praticamente é um lugar sagrado, a vaca.
Então, a Sadia, que não era a BR Foods na época, ela tinha que cortar o frango, a cabeça do frango, usando uma frase específica, né, para poder o frango chegar em cidades da Índia. Sim, uma frase específica. Uma frase específica. Quem ia cortar o frango tinha que falar. Tipo, estava em contrato, filha, em contrato. Então, tipo assim, 3 frases. Ai, não lembro agora. Tá, mas como é que funcionava? Como funcionava? Era uma coisa, um ato religioso? Um ato religioso. Isso era gravado, né? Gravado, porque a vaca, o frango, animal, assim, para eles é muito sagrado. Então, a Sadia queria entrar no mercado de carne na Índia. Lógico, né? Pouca população. Eu pedi para desenvolver esse trabalho. Gente, lembrando, isso em 1997, tinha internet? Não. Tinha Google, Wikipedia. Barça. Não sei, eu não era nascido. Cara de pau, não tinha nem IA, né? Era Barça, cara e a coragem. E papel sulfite, papel almaço para fazer o projeto. Eis que o projeto passou, né? E nisso, eles selecionaram 5 estudantes, vamos dizer assim, da grade para vir para a UCF. E eu falando para minha mãe, mãe, eu vou ganhar, eu vou levar. Só que a minha mãe na época falava, tá bom, ganhou. Vai pagar como? Porque eu tinha que pagar a passagem. O curso era tudo pago, a estadia era tudo pago, e a passagem? Na época eu tinha uma Brasília 77 de roda gaúcha. Conheceu uma moça. Era da Baona. Essa era Mara. É a delícia. E era minha irmã tinha dado esse carro pra mim, né? Era dela. E aí eu falei, não tem problema, eu vou vender a Brasília. Fui, tirei o passaporte. E no dia que eu Então, pausa pra isso. A facilidade de tirar um documento nessa época pra viajar. Misericórdia, eu cheguei de madrugada lá na Receita Federal, lá na Estação da Luz. Fiquei na fila. Muita gente. Muita gente. Era uma fila. No caso, foi só o passaporte. Era só Só passaporte. o passaporte, faltava o visto ainda, né, gente? E eu sempre fui uma pessoa curiosa de fazer acontecer, uma imparável. A minha família falava assim, gente, o que ela tá falando? Não vai dar certo. Né, até riam da minha cara. Hoje, acho que alguns, né, Riem pra você. riem para mim, né? Mas uau, caramba. Mas enfim, tirei lá o passaporte e tal. No dia que eu tirei o passaporte, eu tive um acidente com a Brasília, na Marginal Pinheiros. E eu capotei a Brasília. Deu PT na Brasília. Tá. PT. O dinheiro, né? A minha galinha dos potes de ouro foi A embora. passagem aérea foi ali. Foi ali. Não teve problema. Eu cheguei no cara que estava emitindo a passagem, a agência de turismo, e falei assim para ele: como é que o senhor organiza os seus clientes? Aí ele veio com aquelas fichinhas de papel, sabe? Eu falei assim para ele: mas o senhor tem um computador. Eu falei: eu posso pagar minha passagem vindo aqui e colocando os seus clientes no computador? Porque eu já trabalhava numa multinacional, eu já sabia usar computador. A minha cabeça, de novo, sempre foi criativa nesse sentido. Ah, da melhor maneira, né? A gente fala hoje, você não consegue pagar. Eu falo muito isso. Às vezes você quer estar perto de algumas pessoas, você não pode pagar pra estar ali, oferece um trabalho. Todo mundo não precisa de alguém pra estar trabalhando do lado. Isso é muito sábio. E essa já é a sementinha do empreendedorismo também, né? Total. Você já começou a, de certa forma, empreender para Era. alcançar um objetivo. E eu nem imaginava que um dia eu ia me tornar CEO. Não era sonho isso, tá? Esse é spoiler? É spoiler. Spoiler. Mas aí, eu paguei a passagem fazendo isso. Organizando os fichários de clientes dele, ele falou, tá, tudo bem. Sonhou suando, né? Sonhou suando, né? Aí tem gente que olha e fala, meu, que sorte que ela teve. Foi só. Né? Deus sabe. E aí eu vim pra cá. Eu vim o primeiro ano, fiz o curso na UCF. Quando eu pisei aqui, gente, eu nunca tinha entrado no avião. Eu não falava inglês, apesar de fazer comércio exterior, o meu inglês não era fluente. Só uma pausinha. Fala pro pessoal como foi tirar o visto nessa época. Foi difícil? Olha, eu lembro até com riqueza de detalhes. Eu fui primeiro para a Receita Federal lá na Estação da Luz, fiz o passaporte, depois eu tive que preencher um calhamaço de papel assim, e eu fui para a Avenida Paulista, onde era o consulado americano na época, tipo ali na Oscar Freire, alguma coisa assim ali. Também fila desde madrugada para passar. Nessa época, a minha irmã, ela teve que ser a minha sponsor, né? Porque um estudante, como é que ele vem? Mas eu vim com visto de turista. Tanto que agora, né, quando eu fui pegar a cidadania, que eu fui olhar a quantidade de passaporte que eu tenho desde a época que eu vim para os Estados Unidos, eu acho que eu já vim para cá mais de 15, 20 vezes. Nossa. Até imigrar, de fato, né? Então, aqui virou mesmo um lugar
que eu vinha. Mas a burocracia, assim, porque hoje, assim, né, tem que... tá tão difícil tirar visto. Naquela época era mais fácil. Eu acho que era, Bia. Era muita burocracia, preencher muita coisa, mas eles liberavam um visto muito mais fácil. Muito fácil. Eu lembro da entrevista porque o cônsul me perguntou assim: o que você vai fazer nos Estados Unidos? E eu sempre fui muito emotiva, né? Sempre fui muito coração, e eu já com meu olho cheio d'água, porque eu já tinha passado pela Brasília, que tinha capotado, já era resiliência, né? Eu já estava vindo pelas batalhas. E ali era o final. Era ter o carimbo para você vir, Pra vir. E aí foi quando eu falei para ele, eu falei assim, eu ganhei uma bolsa de estudos e eu tô indo estudar numa universidade americana. Ele falou assim, e você pretende voltar pro Brasil? Eu falei, sim, eu pretendo voltar pro Brasil. E aí, pum, carimbou, né? Esse foi o meu primeiro visto, vamos dizer, mas foi de turista, né? Não foi um visto de estudante. Por quê? Porque eu fiz intercâmbio, eu fiquei aqui, por, sei lá, 20 dias estudando na UCF, né? Eu vim em janeiro. Então, quando a UCF estava no winter break, vamos dizer assim, nas férias deles de inverno, eles usavam para os intercâmbios, né? Para vir. A escola, na época, patrocinou, então tiveram vários patrocínios que trouxeram os estudantes para cá. E quando eu cheguei na UCF, que ela é metade do que ela é hoje, mas já era uma cidade. E eu olhei aquilo e eu falava, eu quero isso para mim. Eu quero estudar aqui, eu quero viver aqui. Cara, tudo limpinho, tudo funciona. Não, é muito engraçado, a gente sempre ouve tudo limpinho. É muito bizarro. Porque é tudo limpinho mesmo, as paredes, né? Não tem nada, né? As pessoas chiques, elas falam baixo, elas sussurram para falar. E eu da Zona Norte, corintiana, imagina, se eu for 48, eu sou assim, pensando, chamou 19. Só Jesus. E todo aquele environment, né? Todas aquelas coisas ali, eu tive o prazer de receber aula na época do vice-presidente da Disney, do Walt Disney World. Que legal. Então, aquilo para mim era sonho. Eu tava vivendo um sonho da garota da Zona Norte de São Paulo, filha de confeiteiro, entendeu? E dali eu não sabia o que ia dar. No ano seguinte, eu ganho de novo, gente. Ai, que top. Que aí eu peguei a manha de... para ir para fora do país tem que fazer projeto. Então eu vou fazer projeto. Foi o caminho que você encontrou ali no caso, né? Foi o caminho que eu encontrei. Por isso que assim, hoje eu falo muito para os meus filhos e falo para as pessoas da minha equipe, eu falo, o trem ele passa. Você só tem que esticar a mão e pegar. E se vai dar bom ou vai dar ruim, é lá na frente. Pior é você ver o trem passar e não pegar. Que aí você vai morrer falando, e se? O IC é horrível. Meu Deus, que frase. Para mim, né? Então, isso foi a minha, vamos dizer assim, a minha história de América. Então, eu vim em 97, vim em 98. Quando eu cheguei aqui em 98, o Jonathan, que era vamos dizer assim, o pai desse projeto de trazer os brasileiros, os estudantes para cá, ele vira para mim e fala assim, Fê, a gente vai te dar uma bolsa de estudos. Eu falei, what? Ele falou, Nem acreditou, né? Eu não acreditei. Ele falou, você vai fazer o seguinte, a gente vai trabalhar a sua transferência, né, da faculdade onde você está. Você vai fazer a Business Administration aqui. Você vai trabalhar como bibliotecária. Vai morar aqui no dormitório. E o dinheiro, assim, de você trabalhar na bibliotecária é para pagar a sua comida, né? Mas a gente vai te dar o dormitório e a bolsa. Caríssima. Na época. Paga uma Qual era a sua idade na época? Já no segundo ano eu tava com 20. 20? 20 para 21. E como é que tava a cabeça dos seus pais, a sua cabeça, quando você veio pra cá? Os meus pais, honestamente, eles não tinham nem noção do que era isso. Era tão distante para eles que eu não lembro de conversas. Agora que você tá falando isso, eu não lembro de ter essas conversas. Para os meus pais era mais ou menos assim, ó. Ela tá indo lá fazer um negócio. E ele não entendia a dimensão, então, do que era. Mas zero. A minha irmã, sim. A minha irmã, né, eu vim depois de 20 anos, então, se eu tinha 20, a minha irmã tinha 40 na época. Então, a minha irmã, ela foi a pessoa que building tudo isso comigo, sabe? Legal. Curiosamente, hoje faz um ano que ela faleceu. Uau. Tadinha. Enfim, e aí foi quando, nesse momento que ele me deu essa oportunidade, eu falei, cara, eu vou ligar pra minha mãe, né, e vou falar pra ela. Liguei, né, o orelhão, cobrar, manja, cobrar.
Mãe, você não sabe, mãe. Pô, ganhei uma bolsa de estudos, tal, isso aqui. Imagina, sonhadora, né? Aí minha mãe virou pra mim e falou, deixa eu te falar, isso aí não é pra você, não. Isso aí é pra rico, Fernanda. Você tem que vir pra cá, tem um monte de conta pra pagar. Porque eu já era rico de família, eu já trabalhava numa multinacional americana, trabalhava na Monsanto na época. E sim, eu custeava coisas na minha casa. O meu pai, já com alcoolismo, já não trabalhava tanto quanto trabalhava, já não conseguia mais tanto emprego. Então a vida não era bolinho. E aí eu vi esse sonho Dissolver. fazer. Exatamente. Nessa época, os meus amigos que estavam comigo falaram: faz o seguinte, a gente leva teu passaporte embora, fica aqui, não vai não. Fica aqui. Coisa de adolescente, né? Não, fica, e tal. E aí, eu sempre fui muito temente a Deus, sempre valorizei família. E neste momento, apesar de não ser convertida, eu fui obediente aos meus pais, né? Honra teu pai e tua mãe. Então, com muita dor no meu coração, assim, eu voltei pro Brasil. Mas dentro da UCF, sabe aquele lago da UCF? Tem um lago que tem um chafariz, não sei se vocês conhecem, é um ícone, né, deles ali. Lá, na frente daquele lago, eu olhei pro céu e falei, Deus, escuta, eu vou voltar, vou morar aqui, vou viver aqui. Que é isso? E saí andando. Cala a boca, engole choro e rema, né? Enxuguei as lágrimas e fui fazer o que eu tinha para fazer. Então, o sonho da América, ele vem comigo desde os 19 anos. E dos 19 até os 38, que foi quando de fato eu imigrei, era uma ideia fixa. Que você persistia. Que eu tenho que fazer para viver lá? Por quê? Porque lá é bom, lá funciona, a economia é boa, as pessoas são educadas. Isso era o que eu pensava, né? Continuo pensando, mas eu digo assim, já era estruturado isso na minha cabeça. Fui amadurecendo, cara, o imposto lá é bom. As pessoas usam o imposto, porque a escola pública é boa, porque as estradas são boas, não tem buraco, tudo que segurança. Aí, você começa a crescer. Graças a Deus, eu fui crescendo sendo CLT, então eu me tornei muito rápido líder, muito rápido executiva nas empresas que eu passei, trabalhando no Itaú Unibanco, depois no BNP Paribas. E aí eu falava, cara, eu trabalho pra caramba, ganho super bem, come 28% do meu salário no imposto e eu tenho que pagar IPVA, seguro-saúde, seguro de não sei o quê, tenho que andar em rua esburacada. Se eu quero ter um carro legal, eu não posso, porque eu posso ter o carro e vão me tirar o carro, vão me assaltar. Eu quero ter um relógio, mas eu também não posso. Eu quero ter uma bolsa, né? Não posso. Você acaba sendo refém do seu próprio sucesso lá, né? Você vive, você é o prisioneiro. Deixa eu só te fazer uma pergunta, Fê. Voltando ao tema principal aqui do programa, que é empreendedorismo. Você aconselha quem está começando agora a, como você falou, ser CLT, entrar numa empresa, procurar um emprego? Hoje, com a experiência que você tem, se você tiver... Pensa numa pessoa que está no Brasil. Agora, se você tivesse um filho seu lá, você aconselharia ele a procurar um emprego de CLT? Qual tipo de mensagem que você passaria para ele? Com a cabeça que eu tenho hoje, eu não aconselharia ele ir para um CLT. Porém, todavia, entretanto, foi o CLT que me tornou na empresária que eu sou hoje. Alicerçou, né? Ainda mais trabalhando em multinacional, né, Fê? Eu falo muito isso também porque eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é você ser um funcionário empreendedor. Porque você está recebendo para se estruturar dentro. Ainda mais quando você vai para uma multinacional, uma empresa grandona mesmo, séria, você aprende coisas que, cara, você sendo empreendedor... É impagável. Você não vai chegar naquele tamanho de empresa nunca, né? Tipo, ou se um dia chegar, demora muito. O CLT, ele me proporcionou, coisas que o dinheiro não compra. E eu vou te dar alguns exemplos. Então, primeiro, ele me proporcionou relationship. Hoje eu tenho contato, até hoje eu tenho contato com pessoas que foram presidentes, que foram meus diretores. E hoje eles olham meu LinkedIn e vê lá que eu sou uma CEO. Né? Então, para eles é motivo de orgulho, porque eles me moldaram, eles me treinaram, eles me capacitaram. O CLT me ensinou a cumprir regra, né? Então, hoje eu sou uma pessoa que eu cumpro regra. Por isso que os Estados Unidos é fácil para mim, porque aqui é um país de regra, né? Follow the rules. Então, você tem processos. Para quem tá ouvindo o podcast, é muito o que o pessoal fala de cultura da empresa, né?
É respeitar a hierarquia, respeitar os valores da empresa. Muito. É muito nessa Processo. linha, né? Completar Muito, muito. Saber trabalhar em time. O CLT, o corporativo é top? Não, não é. Tem puxação de tapete, não é meritocracia sempre, é o QI, né? É o que indica, mas até isso você é moldado Exato. para o empreendedorismo. Então, se eu não tivesse passado por essas big companies, eu não seria a CEO que eu sou hoje. Porque até hoje eu uso, por exemplo, né? Eu lembro de ferramentas ou vivência ou experiências que eu tive para me moldar a quem eu sou hoje. E eu sou eternamente grata por isso. Legal, deixa eu voltar à pergunta então. Por que você não indicaria para um filho seu passar pelo mesmo trajeto que você? Porque hoje eu já tenho o caminho, eu posso encurtar para ele. Ele não precisa. Não, mas uma pessoa que não tenha. Por exemplo, a pessoa que não tá ouvindo, vive aquela vida difícil ainda, entendeu? Pessoas como a maioria, né? Empreender para todo mundo, mas não é todo mundo que empreende. Eu concordo. Então, 100%. o empreendedor, ele tem que ter algumas características. Então, depende. A tua pergunta é depende. Por quê? Ele tem que ser resiliente, ele tem que ser audacioso, ele tem que ser altruísta e ele tem, cara, que ter coragem. Porque para empreender, meu irmão, você tem que ter coragem. É o passo de fé. Então, se você for fazer uma autoanálise para quem está assistindo a gente, você tem que perguntar, eu sou corajoso? Primeira coisa. Eu sou altruísta? Tipo, eu penso lá na frente, eu vou fazer acontecer sim ou sim? Eu sou visionário, né? Eu sou criativo? Eu sou resiliente? Em que sentido? Cara, eu tomei não aqui, beleza, vou atrás do sim, não, sim, vou atrás de novo. E se você falar não para um desses, Não empreenda, não tá na hora ainda. no CLT. E às vezes também é a sua fase, né? Às vezes você chega num momento... Tem gente que nasce com esses instintos, assim, de empreendedor. Andam, né? E tem gente que vai precisar passar por algumas fases Sim. pra conseguir, né? Porque Concordo. o empreender, ele é geral, né? Você tem que saber contratar, Nossa, demitir, né? Aí, quando você entra numa corporação grande, tem toda essa estrutura já. Você usa o vem pronto. pronto. Aham. É engraçado, uma coisa que eu costumo muito dizer, quando você empreende, você tem o risco de ficar muito rico ou muito pobre. Dá muito certo, dá muito certo ou dá muito errado. Mas quando você não empreende, você tem o risco de nunca sair do lugar. Nunca sair do lugar. E eu acho que é uma coisa de depender, né? Você, quando tá CLT, você é sempre dependente do que vão fazer com a sua vida. Por quê? Porque o emprego, ele não é vitalício, então vai ter uma fusão, vai ter alguém que é melhor que você, Sim. então você não tá ali seguro, vamos dizer. O empreendedorismo te dá segurança? Não, também não te dá. Mas eu digo, você Mas depende de você. depende de mim. É diferente. Eu prefiro ter o comando da operação, Então, eu sei que eu tenho que ter força todo dia para levantar e fazer acontecer. Perfeito, é isso aí. Sim, né? E um pouco do que você falou, Bia, eu acho que eu já tinha isso mesmo, porque eu sempre trabalhei nessas corporações Como se fosse como dona. se fosse dona. É isso aí. Eu sempre pensava com a cabeça do dono. E quem me trouxe isso, gente, foi o John Shaptor, que era, na época, o diretor de operações da Monsanto, um americano, estava lá no Brasil, e ele falava um português, assim, muito ruim, mas ele se manifestava com a gente, ele procurava, né, ensinar, e ele falava, eu quero pessoas que trabalhem para a Monsanto como se eles fossem donos da Monsanto, como se eles fossem acionistas da Monsanto. Então, eu aprendi isso com 20 anos de idade. Privilégio, né, Fê? Muito, muito. Então, eu falo que, assim, Deus realmente, ele foi colocando pessoas, mentores, na minha trajetória. Ai, Fê, foi tudo flores? Não, já tive os carnes de pescoço, né, de me perseguir. Já tive. Mulher, para variar. Mulher, líder, mano, as minhas líderes mulheres só por Jesus. Eu gostei da expressão. Gostou? Carne de pescoço? Tô usando que eu tinha ouvido. Meu Jesus, coisa de paulista, né? Mas, enfim, até isso também eu aprendi a me moldar. Lógico. Que chegou um momento que eu só queria me relacionar com o público masculino para trabalhar. Eu não queria me relacionar com mulher. Por quê? Qual era a crença limitante que eu tinha? Mulher vai furar meu olho. Mulher vai ficar lá competindo, sei lá, ela mesmo sozinha, porque eu não me considero uma pessoa competitiva. Não gosto, inclusive quando entra em competição eu saio fora. Desde pequena é assim. E aí, até isso eu tive que aprender a trabalhar, um paradigma. Então, hoje, sei lá, 80% do meu time é mulher. Minhas amigas, empreendedoras.
né? Hoje eu tenho um círculo de mulheres, hoje a gente faz uma comoção aí de mulheres que uma ajuda a outra. Então eu falo que tudo vem para somar, entendeu? Tudo vem para... Faz parte do amadurecimento, eu acho, né? Com certeza, com certeza. Mas, assim, o CLT, ele me moldou. Ele me moldou quem eu sou hoje, sim, pro bem e pro mal, né? O que fazer e o que não fazer. E como que foi a transição do comércio exterior para o mercado financeiro, Fê? Sempre tudo muito prático na minha vida. É ou não é, né? Eu estava na Monsanto e, enfim, quando eu comecei a entender que a Monsanto era uma empresa que mexia com transgênicos, né? O slogan era Alimento, Saúde e Esperança. Então eu achava que eu estava numa empresa que ia mudar o mundo. Quando eu comecei a ver as matérias, né, que o Roundup, que era o principal produto deles, matavam as pessoas, literalmente, né? Tanto que a Monsanto, ela teve uma queda muito grande, enfim, na história. Como assim matava? É o herbicida, né? Porque eles produzem tudo em laboratório. Então, é a parte de semente transgênica, né? Então, hoje, quando a gente vê aqui nos Estados Unidos, você vê o milho bonito, a maçã bonita, não é? A nossa fruta daqui não é muito mais bonita que a do Brasil? Né, E em tem geral, tóxico. E é feito um laboratório literalmente, né? E quando eu comecei a entender um pouco disso, isso começou a chocar com os meus valores. Porque eu achava que eu estava num lugar que eu estava mudando o mundo, mas também não era bem assim. Tá mudando de um jeito que você tava. Tá mudando, É um pouco que eu queria. É legal, legal, né? Eu, inclusive, encontrei uma vez uma super empresária, ela falou, acho que você tinha que tirar do seu currículo a Monsanto. Eu falei, não vou tirar. A Monsanto me estendeu a mão, a Monsanto me ensinou muita coisa, foi o lugar que eu aprendi muito, né? Então, não, é a minha história. Se é boa ou ruim, ela faz parte da minha história e você não tem que deletar o que é bom ou ruim. Que é o que te moldou. Então isso você tá me ouvindo na operação mais como é que eu vou dizer, do corporativo. Exato, né? Eu era da parte de importação e exportação de sementes, então eu viajava muito. Você não tinha muito contato também com esse tipo de informação mais sensível, né? Fui ter depois. Conforme foi Quando, né? entendendo, Você vai tomando corpo na coisa, você vai querendo, né, entender mais. Então, aí você teve a opção de sair e você saiu. Tive. E aí foi quando eu fui para uma empresa de construção civil, a Lafarge, francesa, Lafarge Gypsum, Isso aonde? em São Paulo. Em São Paulo. Então você já tinha voltado, no caso, pro Brasil, né? Voltei. Isso naquele ano. Voltou. Voltei em 98. Depois eu fui para a China em 99, estudar técnicas de negociação. Baita experiência, mas jamais moraria lá. Estudou tudo em chinês? Estudei inglês. Tá. Ali o inglês já estava top, né? Ali já, ele já estava the books on the table. Não é porque é bem interessante essa história. Você Muito. voltar pro Brasil, depois ir pra China estudar inglês, técnica de negociação, né? Bem doido. Eu fui estudar porque a China era um mercado que a gente já tá vendo, então eu tô falando isso de 98, 99, era um mercado que já estava em expansão. E como eu fazia comércio exterior, eu falei, eu preciso aprender com o país que mais negocia e cresce. O que a gente vai negociar com o chinês é fato. Então eu fui. Ele já era pelo menos Já era uma potencial, né? Já E você foi através da empresa? Você fez esse investimento? Bolsa de estudo. Foi a minha terceira bolsa de estudo, top. meu terceiro projeto. Que foi o projeto de privatização do Porto de Santos. Legal. Foi o projeto de privatização do Porto de Santos. E aí eu fui para a China. Então eu fiquei em Kaohsiung, que na época era o segundo maior porto do mundo. Tinha Hong Kong, que eu conheci também, Kaohsiung. Mas eu fiquei ali entre Hong Kong e Shenzhen, que é um lugar, vamos dizer assim, socialista, né? Então, E agora uma curiosidade minha. Porque Hong Kong não é necessariamente China, né? Eles são meio independentes, não são? Como é que tá funcionando? Como é que funcionava essa política lá nessa época? na verdade, o ano que eu fui para lá, a Inglaterra tinha entregue Hong Kong para a China, porque até então Hong Kong era inglês. Tanto que você lá andava, mão inglesa. Hong Kong na época era mão inglesa, tinha Rolls Royce na rua, Legal. era tudo inglês, né? Mas naquele ano, em 99, o príncipe Charles, ele entregou Hong Kong de volta para a China. Mas já era iminente os ataques entre Taiwan e a China. Então eu lembro que eu fiquei em Taiwan, grande parte desse intercâmbio foi feito em Taiwan. E aí a gente foi conhecer um trajeto, né? Taiwan é um risquinho, né? Existe até hoje esse conflito interno. Existe. Mas era tranquilo para quem estava lá?
Ou tô estudando, turista? Como é que é Igor, a você, população? 20 anos, você tá achando que tá tudo Tá top. tudo top. Hoje, Tá no meio da guerra e nem percebe, né? não, E hoje, detalhe, olha o acesso à informação. zero. Ah, sem dúvida. Sim, mas hoje a gente sabe caiu uma bomba não sei onde, você já tá vendo a bomba cair. Nessa época você não tinha acesso a nada. Eu tenho uma foto que eu tô na ponta de Taiwan, na parte sul, onde você, a olho nu, você enxergava a China e os canhões virados para Taiwan, Nesse nível? nesse nível. E eu olhei aquilo e falei, cara, que legal. Oi, legal. É, Cara, que pode ser é isso que eu ia falando. de roupa, Não tinha. Nossa, mas fica na memória, entendeu? caraca, é bem doido. Então, foi uma experiência, assim, muito, muito doida. Eu tinha aprendido a falar algumas palavras em taiwanês, né? E o Mandarim, perdão, em mandarim. Eu tinha aprendido a falar algumas palavras, mas óbvio que perdeu, né? Mas hoje, quando eu vejo um chinês, eu ainda falo xexê, que é muito obrigado, né? Ni hao, como vai? Ah, legal. E o meu nome em mandarim é Fei Nan. Tem não, tá? Fei Nan. Legal. É tipo a construção da fonética, no caso do mandarim. É muito, muito, muito fonético. E então isso foi a minha experiência. E aí, quando eu cheguei na Lafarge, que era uma empresa francesa, e voltando também para essa parte de comércio exterior, e eu falava, é isso que eu vou fazer. Essa empresa fechou e foi para o Rio de Janeiro, comprou o Cimento Mauá. Eles demitiram 90% do quadro, ficaram 10%. Eu estava nesses 10% e fui para o Rio, Mas do quadro corporativo, no caso. quadro corporativo em São Paulo. E aí virei para minha mãe e falei, mãe, é o seguinte, não dá para ir para América, a gente vai para o Rio, tá? Partiu. Partiu o Rio, tô indo pro Rio. Você é louca? Eu falei, mãe, não precisa do dinheiro? Salário bom, tô indo pro Rio, partiu o Rio, né? E eram umas coisas assim muito loucas, que hoje no corporativo nem existe mais, mas eles me bancavam Tudo, né? flat. Eu morava na Almirante Guilhem, lá no Leblon, aquele prédio redondo. Sei, não quero. Morava lá, bancando. Eles pagavam minha passagem toda segunda e toda sexta, então eu ia voltar para casa, né? E essa era a minha vida com 21, 22 anos, né? Rio de Janeiro. Eu Era uma empresária de sucesso já. Sim. Pelo menos uma executiva. Sabe. Uma executiva era da firma, eu era funcionária da firma. firma. Mas então o CLT Premium. Era CLT Premium. Aspirante a líder, né? E a minha mãe, ela não curtiu muito a ideia de eu ir pro Rio, Uhum. né? Minha mãe não curtiu E muito. nos Estados Unidos ela nem ligou, mas o Rio. Putz, minha mãe era muito doida, assim. Eu falo em termos de preconceito, de um monte de coisa, que foi da raiz, né? Da vida dela, essas coisas. E eu amava estar no Rio. Gente, imagina, aquela praia, tudo, meu. Carioca é muito top. Sou fã de carioca. Parênteses, sou Valeu. carioca. Valeu. Igual ela fala, valeu. Madrinha da Isa é carioca. Amo Flamengo. E aí foi quando a minha mãe entrou em contato com uma pessoa que era um amigo em comum. E ela falou assim, eu não quero a Fernanda no Rio de Janeiro. Você arruma um emprego para ela, porque ela tem que estar aqui. Ela tem que ficar perto de mim. Eu era meio que o apoio emocional da minha mãe. Levei tempo para entender isso, tá, Rê? Mas eu era o apoio emocional da minha mãe. E aí, esse cara um dia me liga. Tô lá trabalhando no Cimento Mauá. Oi, Fernanda, aqui é do Unibanco. Eu falei, não, eu já tenho conta no Itaú, obrigada. Não, Fernanda, a gente tá com o seu currículo. Eu falei, currículo? Eu mandei currículo. A gente tá com o seu currículo aqui, a gente quer fazer uma entrevista. Você tá aqui de segunda, né? Segunda-feira. A pessoa sabia. Tava com o script. Tava com o script. Pronto. Só capivara, sua mãe já as letras. Olha, gente, tem alguém me observando. Big Brother, né? Tem alguém me observando. Lá fui eu pro Unibanco. Na hora que eu chego lá, eu me deparo com o Robson Drezé. A mãe não falou nada. Zero. A Dona Dirce era encardida, mano. Ela era, mano do céu. Mas você vê, o Leandro até hoje agradece, porque ele fala assim, foram os nãos da tua mãe que me trouxeram, né? Nos uniu, porque eu conheci o Lê no Unibanco. Legal. Entendeu? Então, os nãos da minha mãe, olha como é forte a honrar pai e mãe, né? Porque o não dela da América e o não dela do Rio de Janeiro me fez conhecer o meu marido, meu sócio. Viu? Ela nem meteu não, porque você foi. Ela fez o quê?
Planejamento. Planejamento. Mas disso era planejador. Mas se parar pra pensar, mal ou bem, você tá aqui, né? Você cumpriu o seu objetivo, né? Enfim, sim ou sim, né? Bem, pra resiliência, a gente não pode desistir dos sonhos, né? Porque uma coisa que eu falo assim... A diferença é que dessa vez você veio com o marido, né? Teve que encontrar o doido. Só foi achar o doido. Vim com um moreno maravilhoso, engenheiro, que era o sonho da minha vida, casar com engenheiro. Casei com engenheiro, moreno lindo. Ai, meu marido é lindo. E os meus filhos, né? E chegar aqui com essa estrutura, eu acho que a gente precisava disso, chegar com essa estrutura. Então, o Unibanco, ele veio nesse... Aí foi quando eu fui entrar no sistema financeiro americano. Isso era 2001 já. Eu já estava em 2001, quando eu entrei no banco. E eles me contrataram, porque como eu falava inglês, espanhol e português, eu fui para a área de compras do banco. E algumas palavras em mandarim. E algumas palavras em mandarim. Eu fui trabalhar no banco para comprar tecnologia. Uau! Porque na época, a IBM, HP, todas essas empresas, elas não tinham sucursal no Brasil. Ainda estava tudo na Você América. estava envolvida naquele negócio do Itautec na época? Era isso ou não? Não. A gente comprava mainframe. O que é o mainframe? Sabe o que é mainframe? Eu não sei, explica. Não sabe, muita gente que também não deve saber. Os bancos, eles guardam os nossos dados, né? Nossas bases de dados. E são big computadores. Mainframe é um bicho enorme, é um robô gigante, né? É o que hoje foi substituído pelos servidores. Então, exato, mas eu era da época do mainframe. Naquelas salas de menos 50 graus para refrigerar. Para não refrigerar tudo. O dia que eu entrei ali, eu me senti na Disney. Porque eu comprava e eu queria ver, né, a curiosidade. E eu nunca que você pode entrar dentro do polo. Não tem certo? Até que... Segurança de dados é absurdo. Sim, até que um dia fizeram uma visita técnica e como eu era compradora, eu fui junto com o pessoal da IBM, né? Olhou e não entendeu nada que você estava vendo. O Jota, eu não queria aquela cifra. Caraca, isso é muito top. E eram milhões de dólares. Milhões. Eu negociava já nessa época milhões de dólares, né? E ali no banco eu fui crescendo, eu fiz carreira, saí dali executiva, passei por várias áreas, né? Passei pela área depois de tecnologia propriamente dito, depois eu fui para a área de logística. Eu terminei a carreira no banco responsável por entregar talão, cartão e token para 4 milhões de clientes. Era o que eu fazia. Então eu trabalhava essa logística do Brasil, gerindo isso. Você pegou bem a transição daquela coisa bem analógica, daquela... Sim, foi. E por isso que aí o CLT para mim é legal, porque eu vivi coisas... O CLT não. Que o dinheiro não... CLT Premium. CLT Mas responda a história. Né? Eu furava greve, porque bancário faz greve. Eu já apanhei de grevista. Eu furava greve, eu entrava 3, 4 horas da manhã para trabalhar. Eu era uma freak do workaholic. Eu trabalhava, eu queria dinheiro, trabalhar hora extra, dinheiro, trabalhar. E você se arrepende disso? Zero. Mas o que te motivava? Era a carreira ou era o dinheiro? Era a paixão em fazer alguma coisa de dar certo. Cara, eu acho que isso é uma coisa muito impressionante. Quando a gente faz, você tá com o objetivo, você trabalha como se fosse seu. Você não quer trabalhar, meu irmão. Você só quer trabalhar. Eu fechava no Unibanco, com todo respeito ao Pedro Moreira Salles. Você vai, cara. Mas essa é a mentalidade, né? Firma, pô. Entendeu? Eu ganhava bem. Eu tinha bônus. Não tinha por que não ser assim, entendeu? Tinha gente que me olhava, podia falar assim, pô, você é tonta. Era um acordo claro, né? Eu vou te pagar tanto, você trabalha tanto, aí você tava lá feliz da vida, aprendendo um monte de coisa, cheio de oportunidade aparecendo, você vai lá, você entrega mais mesmo. Entregava, entendeu? Você sabe que ao decorrer dos anos, as pessoas me chamavam de trator. Porque... E depois, né, tropa de elite. As coisas foram evoluindo, missão dada, missão cumprida. Porque se você me dava uma meta, eu entregava. Sangue, suor e lá. Aí vem a parte triste, né? Vamos dizer, a parte triste, que era o quê? Eu me sacrificando, sacrificava funcionários, mas eu era sempre muito forte. O que é para fazer? É isso? Tem que entregar isso? Vou entregar. Se eu vou ter que trabalhar de dia, de noite, feriado, whatever. Entendeu? Vou fazer até dar certo. Isso te trouxe para onde, né? Me trouxe pra América, né? Então, vamos contar... É bagagem. Então, qual que é a próxima história? Qual que é o próximo capítulo da história? Aí, quando você casou, Fê, com o Len, encontrou ele no Unibanco, casaram, vocês trabalhavam os dois no Unibanco. Sim.
O Leandro foi para a carreira de melhoria contínua, né? Ele era Master Black Belt, então ele montou a área, né? Ele foi um dos percussores, um dos primeiros colaboradores da área de qualidade do banco, de melhoria contínua. E eu fui seguindo por outras áreas, porque aí, como a gente tinha relacionamento, não podia estar na mesma área. Então, a gente... Política da empresa, né? Política, e a gente sempre, de novo, né? Sendo coxinha, seguindo a regra, fazendo tudo que tinha para fazer. E aí, em 2008... foi quando eu fui mandada embora do banco. Eu estava grávida do Thiago e não sabia. E eu fui mandada embora porque eu desrespeitei um gestor meu, um diretor. Eu estava no comitê defendendo a promoção de uma funcionária minha e ele não quis dar a promoção para ela. E eu xinguei ele de tudo quanto foi nome no meio do comitê. No caso, os que era isso, amiga? Era TPM, um desequilíbrio emocional total, assim, foi uma fase? Sabe a ativista que tem que defender todo mundo? Ah, não, era aquela frase, você pode fazer essas coisas até tal idade, né? Aí depois é burrice, né? Foi o Capitão Nascimento que baixou nela. Foi. E eu falei coisas duras. Mas você, e hoje, assim, você vendo isso de distante, né? De tempo, você faria de novo? Jamais. Mas eu me desculpei com esse gestor. Hoje a gente tem um ótimo relacionamento, mas a gente era amigo. Então eu abusei do relacionamento para expor ele ali, né? Eu fui completamente antiética. Se ele não tivesse me demitido, eu tinha que ter me demitido. Porque eu não passou dali. Entendeu? Passei. Fui coração. E uma coisa que a gente aprende é que no empreendedorismo não dá para ser coração. É razão. Isso é verdade. Então, ali foi a minha primeira lição, sem eu saber, inconscientemente, do empreendedorismo. Porque ele me tirou da sala e ele falou, Fê, você não tá me dando outra alternativa a não ser te mandar embora. E eu tinha tanta qualificação que eles levaram 40 dias para me mandar embora. Eles ficaram, tipo, eu fiquei available para qualquer área me pegar. Não dava para me mandar embora direto. E eu já estava grávida do Ti. Então, vieram coisas do tipo, eles não podiam ter me mandado embora, eles erraram na demissão, porque eles tinham que ter feito exame de gravidez. Aí o sindicato veio para cima de mim para querer que eu processasse o banco. E eu falei, eu não vou processar o lugar que eu cresci, que vocês estão tudo louco. Aí o vice-presidente do banco, na época, o Geraldo Travalha, me chamou, ficou sabendo que o sindicato estava me ligando e eu disse não. Me chamou e ele falou, Fernanda, pela sua ética, pela sua postura, tá aqui um cheque, era uma bala. E uma bala. 9 meses de salário, bônus, licença maternidade, tarará. Tiago veio com o bilhete da loteria premiado. Até hoje, né? A gente sabe. E com esse dinheiro, fiz muita coisa e vim pra onde? Aí eu vim pra América fazer enxoval do Tiagueira, né? Comprei até abajur. 11 balas, né? Fiz isso. Faria de novo? Não. Legal, aquela era de boa. Levei um monte de amiga. Levei um monte de amiga do Lula. Qual é a lição, então, pra você conseguir umas férias remuneradas assim? Não, ali eu acho que foi Deus, mas eu sei que tem gente que faz isso de forma profissional. Mas eu acho que, agora, brincadeiras à parte, a lição que fica também é que você fez uma autoavaliação e ali você percebeu que realmente você estava errada, né? E por justiça você acabou sendo premiada por isso, né? Eu acho que Deus honra a gente. Deus, ele tá sempre olhando as nossas atitudes, independente de valores, assim, mas eu acho que ele tá sempre olhando se você tá fazendo algo bom, se você tá fazendo algo ruim, e ele recompensa. Então, por isso que às vezes as pessoas falam assim, Fê, você teve sorte. Não é sorte. É obediência, às vezes, sem você, sabe? Esse negócio de valores aí, em processar o banco, vamos pensar, poderia? Era um oportunismo. Poderia. Me mandaram embora grávida mesmo, o médico, coitado lá, que errou no... Não, provavelmente você ia ganhar menos que você ganhou se você fechar uma quantidade de portas enorme. Imagina. Essas pessoas, Renatinho, escreveram cartas para o nosso Green Card. Essas pessoas referiram o Leandro, porque essas pessoas conhecem a nossa história. Então, eu falo que tudo na nossa vida é como a gente se relaciona com as pessoas. Sim. E até a humildade de você reconhecer o erro, como eu fiz com esse meu gestor. Sem dúvida. É que depois que ele me viu que eu estava no BNP Paribas, porque aí eu tive o Thiago, ganhei o Thiago, tal, aí veio essa empresa francesa, né, o banco de investimento.
E aí eu já fui para um cargo já de executiva lá, foi maravilhoso. E nessa época ele me liga um dia e ele fala, Fê, você foi uma das melhores pessoas que eu trabalhei. E aí eu caí no choro, né? E eu falei, olha, eu quero te pedir perdão por tudo. E aí a gente deu risada, porque ele falou, cara, você é muito doida, né? Você bota o coração, viu? Não dá pra pôr coração em tudo. Seja mais razão. Então, ao longo dos anos, vamos dizer assim, da minha trajetória, eu fui aprendendo a me tornar uma pessoa racional. Porque eu sempre fui muito coração. Eu sempre fui muita emoção. Então, hoje, o Leandro é extremamente racional, né? Ele fala, meu Deus, tem hora que você é uma geladeira. Porque, às vezes, você tem que tomar algumas decisões que são duras, né? Sim, com certeza. E eu tomo. E aí a decisão de vir pra cá, quando foi? Você sabe que o Leandro não queria aqui, né? Ele falava que eu era paga-pau de americano. Ele falava, você quer paga-pau de americano? Eu falei, você nunca foi. Você tem que conhecer. Aí eu vim fazer um enxoval, ele não quis vir comigo. Eu vim com as amigas. Foi uma festa, uma bagunça boa. Tiago nasceu. Tiago tinha, sei lá, 1 ano de idade, pouco mais. Eu falei, Lê, vamos pra Nova York. Mas como é que foi a história do enxoval? Você não trouxe ele pra fazer um enxoval? O Lê É. não veio. Você veio sozinha? Amigas. E a minha irmã, 11 malas. Oh, então olha só que fica. Então vamos falar mal aí dos amigos aí pra ganhar umas férias. Eu vim. O Leandro, ele só falava que eu tinha que trazer um laptop da HP pra ele, que, gente, eu fui achar no último minuto da viagem esse bendito desse laptop aí, porque ele falava que pra valer a pena a viagem tinha que ter o laptop. É coisa de homem. E aí eu sei que o Thiago nasceu e tal, e eu falei, meu, vamos pra lá, vamos pra América, vamos conhecer, vamos viajar de férias, vamos. Aí a gente veio pra Nova York. Primeiro lugar que eu trouxe o Leandro, Nova York. Só quem já foi em Nova York entende essa risadinha. E vou com vulto. E o trajeto era Nova York, Boca Raton e Orlando, porque claro que eu ia pra Disney. For sure. Então, era esse trajeto que a gente fez. Chegando em Nova York, a gente estava entrando no Museu de História Natural, o Leandro perdeu o iPhone dele, deixou cair dentro do carro, do táxi, do Yellow Taxi. Posso voltar numa pergunta? Quando você veio na primeira bolsa, você foi pra Disney? Sim. Ah, só pra... Primeiro pisei na Disney. Pisou na Disney. 37, então foi 97. Ok. Depois eu vim... Beleza. Quando a Disney manda assim pra mim, quantas vezes eu já veio? Eu já fui mais de 99. Porque eu deve ter sei lá quantas vezes. E aí foi quando o Leandro perdeu o celular dele dentro do Yellow Cab. Aí eu falei, não, tem o ticket, vamos ligar pro motorista, o motorista vai falar se você... Ele falou, você acha que alguém vai dar um iPhone, Fernanda? Nós estamos em Nova York. Ele não sabia. Falei, sabe de nada, inocente. Não conhece. Aí era um indiano, o taxista, que ele... Hello? No. E aí foi quando ele falou assim, que não tinha um celular no carro, beleza. Aí o Leandro falou, eu falei, tudo bem, vamos lá na Apple, da Quinta Avenida, a gente cata outro celular, tá tudo certo. No que o Leandro tá mandando um e-mail, ele vê na caixa dele de e-mail uma mensagem de um cara que tinha entrado no táxi, presta atenção nisso. O cara entrou no táxi, funcionário do Citibank, achou o celular, viu que a gente era turista, ele mandou uma mensagem pro Leandro, falou, Leandro, me encontra no Citibank. Você tava desbloqueado? Não sei como ele fez, amiga, até hoje. Good question. Não sei. Ele entregou o celular pro Leandro. Naquele dia, a América comprou o Lê. Naquele dia, comprou o coração do meu marido. Não foi só a honestidade de devolver o telefone. Olha o trabalho que ele teve pra localizar. O cara teve. Aí o Lê foi dar $100 pro cara, tipo, em recognition. Você se sentiu ofendido? O cara falou, come on. Que é isso? Ele falou, é minha obrigação. O negócio é teu. Segunda lição de América. Ali. Não, pra quem vê que é a primeira vez, isso daí é uma porrada cultural que é difícil de entender. É brutal. É brutal. É muito doido. Ali, Nova York, acho que até é mais fácil. Assim, quando a gente tá em um lugar muito turístico, tem muita gente de tudo que é lugar, né? Mas quando você tá em cidades, assim, pesadas de trabalho, então é impressionante. Você deixou a bolsa ali, deixou um lenço, o que a pessoa faz é tira e coloca em algum lugar pra ficar mais visível. Por que mais na Disney que você deixa os carrinhos das crianças tudo ali, bolsa, tudo, cara, você vai pro brinquedo, volta, tá tudo... Não, a primeira vez que eu fui, que eu vi isso com a minha esposa, com a fofinha, pra gente era inconcebível entender. Assim, era difícil, é difícil de compreender o tamanho de segurança. Ficar até olhando, né? Será que ninguém vai mexer? Alguém vai pegar.
Eu falo, não, eu falava assim, se ninguém for, eu vou então, pô. Ninguém vai mexer, eu vou. Mas ali foi 2011 que isso aconteceu. Naquele ano, de 2011 a 2015, que foi quando a gente migrou, Começou a planejar. Leandro fez todo o planejamento para a gente migrar. Então, tipo, que visto vir, como vir, aonde morar, o que fazer. O Leandro veio para cá depois, 2 vezes sozinho, para entender o que a gente ia fazer. E aí a ideia, olha só, quem ia empreender? Quem? Ele. Ele, não eu. Mas por quê? Porque ele já estava no ramo de empreendedorismo, ele já estava com uma consultoria dele. Ele tinha passado pelo Itaú Unibanco, ele passou pelo Grupo Pão de Açúcar, ele saiu executivo do Grupo Pão de Açúcar e ele foi trabalhar, ele foi ser sócio de uma consultoria. Então ele já estava no caminho do empreendedorismo. Mas isso tudo na área financeira. Próxima que vocês fazem hoje ou não? Não, o Lê Era processo. era processo. O Lê sempre foi estrategista, né? De todo o processo. Uma opção de gestão, no caso. Gestão, sempre gestão, né? Ele melhorava as empresas, aumentava o ROI, é a praia dele, é o que ele ama fazer. Muito estatístico, é o numbers guy, né? Ah, muito bom. E ele veio pra cá pra empreender, e eu ia ser parqueira. Sabe o que é parqueira? Não. Que é parquinho. Parqueira. Segunda, quarta e sexta dia de terça e quinta universal. Final de semana, marido escola. Desculpa se eu não vivo essa vida de vocês ainda. Eu também nunca vivi, mas eu sei qual é. Mas era essa a ideia. Leandro veio pra cá, o primeiro empreendimento deu errado. A gente levaram o nosso $30 mil, até que não foi muito. Pra quem tá chegando, é bastante coisa. Mas depois pra quem perdeu 2 milhões, né, Bia? Que você quer Spoilers. quanto? $2. Não sei. Então, foi aí que a gente foi entender que empreender não é brinquedo. E aqui uma coisa que eu falo pra todo mundo, a velocidade do empreendedorismo também é muito alta. Sim. Muito grande. Tanto as oportunidades são maiores, mas os riscos também são muito maiores. Deus me livre. E a gente precisou passar por toda essa história. Eu não vou focar nesse insucesso, porque essa história é do Lê. E aí um dia ele conta. Sim, claro. Mas eu quero dizer que Deus mostrou para o Leandro, e ele fala isso abertamente, ele fala, Deus me mostrou que eu precisei passar por 2 tipos de empreendedorismo para ver que a melhor sócia dormia e acordava comigo. Que top. Porque hoje a gente é sócia. Ia pro parque toda semana. Ia pro parque. Eu fui ser mãe do Thiago, porque eu era workaholic, lembra? Eu tinha tudo terceirizado no Brasil. Eu tinha babá, eu tinha cozinheiro, eu tinha não sei o quê. A minha vida era fazer dinheiro e that's it, gozar a vida. A gente viajava muito e tal. Às vezes, tinha vezes que a gente vinha pra cá 2, 3 vezes por ano. Mas entendeu? Eu acho que faz parte também. E assim, é uma viagem de lazer, mas acho que isso te enriquece culturalmente de uma forma também que é Caramba. indescritível, né? Pra caramba. Tanto que assim, as pessoas falam, Fê, você sentiu o peso da imigração? Não, porque o desejo era muito maior que qualquer coisa. E como eu já estava adaptada com isso aqui, tá tudo bem. Até hoje as pessoas falam, ai, Fê, o que você sentiu da imigração? Eu não tive essa quebra, entendeu? Tipo, saudades. Eu tenho saudades, lógico, dos amigos, dos familiares que a gente deixou. Das pessoas. Mas eu não tenho saudades da vida, vamos dizer assim, que eu tinha. Porque hoje aqui, nossa, eu não tenho nem o que falar. Não tenho nem o que falar da vida que a gente vive. E vamos ser honestos, assim, eu sei que não é a mesma coisa, mas hoje com a tecnologia, as distâncias diminuíram do que era antigamente. Sim. Muito. E eu acho que nesse período que o Leandro estava empreendendo, que foi de 2015 até 2020, né, e a pandemia fez o que fez, né, enfim, destruiu aí todo um sonho, todo um projeto. Em 2018, eu decidi voltar para o mercado de trabalho. Então, eu passei 3 anos parqueira, mãe, dona de casa, lavando, passando e cozinhando. Não, passando não, a gente não passa roupa aqui. Não? Não, né, lavando, cozinhando, limpando. Passando não. E aí eu falei assim para ele, eu quero voltar pro mercado de trabalho. Aí ele falou assim, e o que você quer fazer? Que delícia, né? O que você quer fazer? Porque aí você pode escolher. Eu falei, não sei, eu vou atualizar meu LinkedIn. Aí atualizei meu LinkedIn. Aí veio uma grande companhia de seguros aqui dos Estados Unidos, me convidou para ser um agente financeiro licenciado. Eu tentei a prova 7 vezes. Resiliência. Excelente. 7 vezes. Deixa só para o pessoal saber.
Nesse ponto da vida de vocês estavam com a situação de visto regularizada? Foi fácil? Foi demorado? Ó, o Leandro, ele era italiano, né? A gente veio já ele como cidadão italiano. Então, o Leandro era E2, eu era visto de estudante, F1, né? Então, eu estudava literalmente e cuidava da casa, ia pro parque. E aí, logo que a gente chegou aqui, o Leandro ele conversando com a advogada nossa de imigração da época, ela apresentou pra gente o visto EB2, que ninguém falava desse Não visto mesmo. de habilidade. Agora, era mais o L1, né? L1, era muito L1, né? E aí, quando ela apresentou isso pro Leandro, o Leandro olhou pra ela e falou assim, habilidade extraordinária, interesse nacional? Ele falou, claro que não, né? Eu falo que a coisa mais linda que a gente tem no ser humano é a nossa humildade. Não é a falsa soberba, mas é a humildade. Porque ele realmente não se considerava diferenciado. Sim. Bastou 7 meses, meu irmão. A gente montou o processo dele em 7 meses. Que o sucesso, fica a dica, o sucesso de um visto, principalmente o EB2, é o quê? É você montar o seu processo. Por a mão. É você trabalhar, porque é a sua biografia, é a sua história. Não vem culpar o advogado, não vem falar que o advogado é ruim, porque se você não pôs a mão no teu processo, se você não olhou e não sabe cada vírgula do teu processo, não vai passar. Não vai passar, não. Exatamente. Eu sei. Desculpa. Eu passei por isso também. A gente montou o nosso, acho que foi em 6 meses também. Exatamente a mesma coisa. Não Ser minucioso, não ia Vírgula. Exato. Então, Mas aí também, aqui, ó, o sucesso. Quando tá tudo feito, estado, é devidão, refie. É. O nosso green card chegou em 1 ano e 7 meses. Não, e o pessoal fala, agora falando um pouco da gente, assim, meu da fofinha, o pessoal não acredita quando eu falo, 3 meses a gente resolveu a vida. Você então o processo, 3 meses, já tava tudo na mão, hein? Pois é. Por quê? Porque Porque tá tava certo. certinho. Porque aqui é o país do processo do checklist. Cara, o pessoal da imigração pegou, cumpriu todos os requisitos, não tem o que fazer. É dar ok. Ninguém, é o que eu falo, ninguém perde por fazer o certo. Não. E o Leandro, com muita, assim, descrença, né? Ele falava que ele não era... Extraordinário. Não era. E aí eu falei, você é... Eu fui atrás das cartas. Eu fui atrás para montar o visto dele, sabe? Porque eu acreditava. Eu conheci ele trabalhando, Rê. Eu sabia quem ele era. Ele sempre era diferenciado, ele sempre ganhava mais dinheiro, ele sempre tinha mais bônus. Por quê? Porque ele sempre era diferenciado. Então, sim, ele era uma habilidade extraordinária, né? Apesar dele não reconhecer, mas ele era. Então, a gente preencheu lá quase que todos os requisitos, ele só deixou de preencher 2 dos 10 Não, aí são 6. Na nossa época, tinham 10. Então, Na nossa época, quando eu fiz agora, recentemente, faz uns 3... já reduziu? Deve ser 10. Não sei. E ele entregou lá, enfim, várias cartas de recomendação dessas pessoas que a gente, né, por isso que deixar a porta aberta é bom. Sim. Em tudo que você vai fazer. De uma, você vê, CLT, você ter a referência desses caras numa carta é outra coisa. Ter o Abílio Diniz escrevendo pra ele. Aí... É muito top, né? É muito top, né? Não é nem só o visto. Visto, obviamente, que é o objetivo final. Mas tu ter aquela cartinha ali também e dar um... A gente chorava. Cada carta que a gente recebia, porque o pedir você pede, né? Você tem o sim ou não, 50% de chance. Sim. Quando vinham as cartas que a gente lia, o que as pessoas escreviam dele, pô, a gente chorava muito. A gente tem o processo até hoje guardado, que é uma pilha, sabe? Orgulho. Pra quem não sabe, é praticamente um ar. É um calhamar. É uma embalagem de papel. Da sulfite. Exatamente. Uma embalagem que... Cotão. Sim. Então, aí a gente conseguiu, né, o Green Card, e claro que também pelo projeto que o Lê estava aqui, né, ele realmente teve uma empresa aqui, ele realmente teve um business que foi, até recebeu honraria pelo Bud Dyer, então teve uma história, né, não foi só assim... contado mais ou menos. Não, tinha turmas... Tinha as evidências certas, né? Tinha. Então, por isso que a gente conseguiu o visto, né? E foi dessa forma. Aí foi quando, em 2018, eu falei pra ele que eu queria voltar a trabalhar. E aí eu tirei a licença que eu tenho hoje, né? De agente financeiro licenciado aqui nos Estados Unidos. E fui trabalhar com finanças. Eu vou fazer uma pergunta, antes de chegar aí. E você falou que foi reprovada 7 vezes. O que passou na sua cabeça? Nessa época eu já era convertida, tá? Não, porque tu entende o que eu quero dizer? Entendo. Assim, você falha uma, ok. Você falha 2. Na terceira já dá um desânimo.
eu acho, né? Sim. E agora 7 vezes Sim. é resiliência. Aí eu já era convertida, né? A gente se batizou aqui. E aí, nessa hora, eu falava assim, é Deus ou o diabo que tá falando pra eu ir ou pra ficar? Eu acho que a partir daqui já não era nem mais resiliência, já era raiva, né? Vai na força do ódio. Sabe assim, ó, eu vou fazer isso e porque isso é bom, ponto. Porque tem todo um propósito, né? Você atrás não, assim, atrás da sua carreira hoje, escutando tudo que você fala, assim, o seu agente financeiro não é só seu agente financeiro, né? Tem um propósito gigante atrás, né? Pelo menos o que você carrega. Meu Deus, é transformar vidas. Quando eu entendi isso essa empresa americana, que ter um seguro de vida, ter uma fundação financeira, acumular dinheiro sem pagar imposto sobre o ganho de capital. Pô, eu vim de banco, gente. Então, para mim, o seguro de vida era um commodity, era um produto de prateleira. É um banco brasileiro, né? Com as maiores taxas do mundo, né? Pois é. Então, a minha cabeça ela foi transformada. Nossa, de criança Foi uma enorme. mudança muito grande. E na hora que eu entendi que o americano fazia dinheiro com a apólice de seguro de vida também, né? Não é só isso, mas que ele usava o instrumento de seguro de vida para ele fazer dinheiro, que aquilo protegia as pessoas, que aquilo era uma fundação para os imigrantes, eu falo até me arrepio, para os imigrantes que aqui chegavam, falei, rapaz, ninguém nunca me ensinou isso. As pessoas precisam saber, as pessoas precisam conhecer. E você falar isso no teu idioma, porque uma coisa é você ter o agente financeiro americano, beleza? Tá, mas você quer falar na tua língua. Você quer dizer, ó, isso aqui significa isso, isso e isso, né? E fazendo um parênteses que você está falando, não é só a língua, é a cultura. Também existe. Você pode ter o inglês fluente, mas se você não se conectar, não entender como funciona a cabeça do americano, é como já falando outra língua. Não é? Exatamente, exatamente. Então foi quando eu falei, não, eu vou fazer até dar certo, eu vou fazer até dar certo. Aí nesse inteirinho eu fui ser recepcionista de salão de cabeleireiro, Vida de América, tá, pessoal? Aqui não tem essa de tipo, ai, nossa, não vou fazer tal coisa, não. Ia fazendo o que aparecia pela frente, porque eu queria mostrar pra mim que eu tinha valor dentro desse país. Que eu podia fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Me faltava alguma coisa? Graças a Deus, não. O Leandro nunca faltou nada para nós, assim. Ele sempre foi realmente o provedor. Mas tinha uma questão do meu brio. Eu, como mulher, como pessoa, como ser humano, o que eu vou deixar para o mundo? Que legado que eu vou deixar? Agora, Fê, hoje, voltando para trás, assim, você fala assim, eu fui ser recepcionista no salão e tal, vocês tinham permissão de trabalho, documentos, tudo isso. Você fala 3 idiomas. É uma sensação que a gente tem, que a gente vai chegar aqui, eu falo muito isso o tempo todo. Se tira essa síndrome do vira-lata e chega aqui, porque com toda a tua bagagem, você podia ter aplicado em qualquer lugar. Mas a gente, brasileiro, o que acontece com a gente? Não sei, amiga. Eu acho que tem muito... Eu vou falar por mim, assim. Eu cheguei aqui, eu me assustei. Não Tive medo. Fui covarde. Mas eu falo sempre isso para as pessoas. Eu falo, chega assim isso aí, que você vai aceitar um pouquinho. Eu queria aceitar as galinhas. Explica melhor pra gente. Que tipo de covardia? Disso que a Bia falou. Eu achava que eu não era competente de estar numa super empresa. Num banco? Num banco. Eu achava que eu não tinha qualificação, que eu era imigrante. E aonde que virou essa chave? Essa chave virou quando eu entrei na seguradora americana, entendeu? Que eu vi que eu tinha muito mais potencial do que os americanos que estavam ali. Bom, a resiliência que a gente tem no Brasil. Putz, grila. Te juro, cara. Não duvido. Eu olhei assim, eu falei, mano, essa loira aí com esse cabelo de abajur aí só fala inglês. Já nasceu em berço esplêndido, não sabe o que é correria, não sabe. Não, assim, engraçado, não é culpa deles. Eles já nasceram no melhor país do mundo. Nossa, né? É difícil, aquele choque cultural, né? É muito difícil você entender a dificuldade que outras pessoas de outros países passam, assim como a gente também, se for para um país pior que o Brasil. Sim. E posso falar uma coisa? O americano, ele no Brasil tem a galera que aproveita do CLT e trabalha e faz o mínimo. Sim, né? Quer fazer o mínimo pelo máximo. E também tem. Aqui só tem. Na verdade, aqui só tem. Você pegar um americano e você entrega um job description pra ele, ele não vai mudar uma vírgula daquilo. Ele vai fazer o que tá escrito no papel. Ir além pra ele é muito difícil. Eles a frase, né, que eles usam em inglês, think into the box.
Eles pensam dentro da caixa. E a gente pensa out the box. Então, a gente é criativo, a gente é resiliente. Mas só para o pessoal entender, assim, a gente não tá querendo descredibilizar o americano, mas tem que mostrar para vocês a diferença cultural que é nessa. E chegar aqui com coragem, porque se você entra numa empresa americana com a bagagem que ela já tinha, fala 3 idiomas e tal, você voa. 3 idiomas e 4 palavras em mandarim. Você voa, porque você chega ali, você vai fazendo, assim, você encanta. Quanto? Mas a gente é covarde. Eu posso falar por mim, eu fui covarde. Eu fui covarde porque eu achava que eu não era merecedora. Aí vinha a crença do merecimento. Que já que eu sou imigrante, já que o meu inglês tem accent, né? O meu inglês, ele é o broken English que eles falam, que não é um inglês fluente, soft, perfeito. Eu me Só entender que tem sotaque. Tem um sotaquinho. Isso, sotaque, né? Então, eu tinha medo. Então, eu achava que eu tinha que ter subemprego mesmo, que é, tipo assim, é o máximo que eu vou chegar, entendeu? E aí, quando eu passei por todas essas coisas nessa empresa americana, eu falei, peraí, eu tenho uma licença que ela é federal, eu posso operar em todo o território americano, eu posso oferecer produto internacional para quem está fora dos Estados Unidos, né? Um produto específico, não é todo, mas é um produto específico. E eu posso ser o que eles chamam de self-employed, que é autônomo. Então eu posso ter minha firma? Loirão aqui demorou, entendeu? Eu falei, putz, legal, posso ter minha firma, então vou abrir minha firma, né? Aí fui lá, literalmente, abri a Pontone Financial, a empresa, né? As minhas amigas cotadoras aqui, minhas parceiras de negócio, abriu lá a firma, Pontone Financial, né? Isso em 2020. Então, Leandro Quebrado, imagina, Leandro Quebrado, ele fazia Uber à noite, eu fazia Uber de manhã, eu doava plasma para pagar aluguel, belezinha? Vida fácil de América. O pessoal fala, abriu a firma, agora tá tudo feito. Tudo resolvido. Eu tinha desistido temporariamente dessa empresa americana, porque eu vi que era muito difícil ali, era muito competitivo, e eu não estava me adaptando nessa competição acirrada, então saí fora. Fui trabalhar numa empresa de vacation home na pandemia, porque, nossa, aluga bastante casa, né, na pandemia. Foi top. Cara, eu posso te falar? Era brasileira. Porque, o mercado de locação de imóvel na Flórida explodiu. É que as empresas que alugavam para brasileira fechou fronteira. Exato. Mas o mercado não foi ruim, não. Foi uma época que ninguém queria trabalhar, né? Todo mundo vivendo das bolsas e do governo, né? Sim. Exatamente, mamando na teta do governo. E aí foi quando uma broker americana me encontrou aqui em Orlando, me levou para tomar um café, e um brasileiro desta broker americana e falou assim, Fernanda, você já tem a licença, vem trabalhar com a broker, a gente vai te explicar como é que é o nosso modelo, é diferente do modelo de trabalhar numa seguradora e tal, não sei o quê. Aí eu olhei pro cara, carioca, cabelo de calopsita, ele tinha acabado de voltar das Maldivas, tinha pintado o cabelo de loiro, com uma Maserati. Falei, golpe. Certeza. Pirâmide, vou cair no... Vai te vender um marketing multinível. Nossa, mano, vou cair no... Ixi, já tô quebrada, já perdemos tudo, até a dignidade. Vou cair na lábia do carioca, meu. É funk. Cri, caiu. Esse carioca, ele é o meu mentor. Ele foi o anjo da nossa vida. Eu falo que os cariocas são bons, tá vendo? Até mesmo também acho. Ele e a esposa dele pegaram na minha mão. Até hoje a gente usa uma frase. Esses dias ele postou na rede social dele. Eu compro o seu barulho. E ele comprou o meu barulho, porque ele me viu quebrada, destruída emocionalmente. Gente, eu não tinha estrutura para conduzir nada, porque eu estava desacreditada. Não, e só pro pessoal entender, isso foi faz muito tempo. 2020. Entendeu? Tava desacreditada. Eu tava vivendo uma vida ali que, meu Deus do céu, não era... Cadê? Do lixo ao luxo, né? E você tava arrependida de alguma coisa nesse momento? Você se questionou? Questionei, Rê. Teve um dia nessa vida que eu questionei a minha vida na América. E foi no dia que eu tava
Eu tinha ido pra igreja pegar a cesta básica, que eu tava vivendo No dia food bag. tá? Eu tinha 1 quarto de gasolina no carro e o tia Isa tava comigo. E aí eu coloquei, quando eu parei na igreja, a igreja falou, ai, você Pontoni, vamos pôr um monte de cesta básica no carro dela que ela vai, né? Porque eu sempre fiz obra social, então as pessoas me conheciam pela obra social, tá ligado? Quando colocaram um monte de cesta básica no meu carro, comecei a chorar. Porque eu não tinha gasolina, irmão, pra levar a cesta básica pra abençoar todo mundo. Eu não tinha. E ali bateu o desespero, porque eu não conseguia. Eu falei, engraçado, né? Volta de novo o paradigma que as pessoas acham que a minha vida é maravilhosa, que a minha vida é perfeita e que eu não tenho problema, que eu tô aqui pra ajudar os outros. Mal sabe que eu tô aqui pra ser passando. A realidade não é fácil, né? Você entendeu? Por quê? Porque eu sempre tive o sorriso no rosto. Eu sempre mantive a vida com fé e esperança, sabe? E eu encontrei 2 famílias perto da onde eu morava, estavam precisando, e eu fui levar a cesta básica. Quando eu tô voltando, eu morava num condomínio, gate, né, que tem segurança. Então, ou seja, um condomínio fechado, eu tava dentro da rua do condomínio fechado. O meu carro, na época, era o Ford Fusion. Lembra do Ford Fusion? Ele tinha teto solar. Ó, deixa eu falar uma curiosidade pra vocês. Eu tenho Ford Fusion até hoje. Por isso que eu Não, Ford Fusion. eu quero ver você acertar quantas milhas ele tem rodadas. Eu vendi o meu com 140 mil. 200. Fala aí, Bia. Tu não sabe, Bia? Não sei. Você não sabe? Não sei quantas. 300 milhas? Sei que é muito. 300 milhas. 300 milhas eu tava feliz, tava novo. 500 mil. Mentira. Quase, 450 mil milhas. Ford é top. E tá lá embaixo do estacionamento, depois eu vou mostrar pra você. Não, Ford é top, mano. A gente chorou quando eu vendi o Ford Fusion pra pegar o carro que eu tô hoje. Ó, o bichinho é guerreiro. Eu falei pro fofinho que a gente só vai se desfazer de coisa quando ele decidir fazer. Não, ele vai decidir fazer. Exato. É o Ford. Não, Ele se aposenta. Ford é top. exatamente. Não, e foi engraçado que a gente tem um mecânico, igual um médico de família, a gente tem um mecânico da família, né? Aí, ele foi na casa trocar o óleo, aí ele olhou a quilometragem a primeira vez, né? Aí ele falou assim, caraca, na época era 430 mil milhas. Aí eu falei com ele assim, falei, Igor, que é o nome dele. Falei, Igor, vou fazer chegar 1 milhão. Ele olhou pra mim e riu. Vai não. Vai não. Se eu fosse seu mecânico, eu ia falar, tamo junto, irmão. Tamo junto, irmão. Ele falou assim pra mim, cara, desculpa, não vai não sei nem como é que ele chegou a isso. Ele tá aí, sabia? Ele tá aí ainda. Ford é Ford. E eu lembro que eu coloquei o tia Isa no teto solar, liguei um louvor bem alto, que pra nós tinha sido um dia feliz. Porque a gente tinha accomplishment, né? A gente tinha realizado coisas. Então a gente tinha conseguido pegar comida pra nós, a gente abençoou famílias e a gente tava indo pra casa feliz. Não que eles estão no teto solar e cantando louvor e tal, e não sei o que, vem um carro da polícia, meu irmão. Dentro do condomínio. Ele só... Na hora que ele veio, né? Eu vim, eu falei, Tiago, Isabela, senta. Eles sentaram. Já era. Botas, não. Ele fez a volta. Tirou, meu irmão. Mas isso já tava dentro do gate do condomínio. Eu tava na rua praticamente da minha casa, andando a 10 milhas por hora. Eu não tava... Porque aqui as pessoas acho que não sabem. Mesmo você passando do gate, ainda é uma rua pública. Tudo é rua. Não é um condomínio privado. Tem rua privada. Não existe. Pois ele me multou, uma multa para cada filho, $360, e me mandou pra corte. É gostoso. E falou assim pro Tiago, a sua mãe é uma criminosa, você não pode andar com ela no carro, porque ela tá colocando a sua vida em risco. E o Tiago falava com aquele inglês insuportável dele, a minha mãe não é uma criminosa, você não conhece a minha mãe. E eu chorando. Naquele dia, meu irmão, eu cheguei em casa com as 2 multas, olhei pra cara do Leandro e falei, é o seguinte, pode vender tudo o que a gente tem, Deus não existe, eu quero que o green card, falei uma bad word, vamos embora pro Brasil, refazer a nossa vida. Chega. Porque assim, vamos fazer a conta aí nessas 24 horas. Cesta básica, 1 quarto de gasolina, quebrado, devendo, sem pulso aí, plástico, quase foi preso. É verdade esse bilhete? Não preciso disso. Não. Aquele dia, eu falei isso pra ele na sala, ali na cozinha, ele olhou pra mim e ele falou assim, tá bom, eu vou fazer a conta do quanto é a gente ir embora.
Ele não me questionou, tipo, não, Fê, tal. Ele falou, tudo bem. Mas ele também, isso é um pouco de maturidade. Ele sabia que não era o momento de questionar ele. Não. Foi pro parto. Mesmo se ele quisesse, ele ia fazer o planejamento, né? Ele ia. Não, é... Anyway. Ok, vamos planejar o nosso... Temos que Não, planejar tudo. se ele fosse de frente com a Fê também, a polícia ia bater de novo ali. Nossa, Que é da BO. sim. Só que do trajeto da sala da cozinha até o nosso quarto, eu já me arrependi. Uhum. Rapidamente. Foi, nossa, segundos. Aí foi quando eu prostei meus joelhos no chão. E foi a primeira vez que eu confrontei Deus. Uhum. Porque eu falei assim, você me trouxe pra cá pra isso? É pra viver isso? Eu tô cansada. Eu tô cansada. Eu preciso de ajuda. Foi ali o dia que eu... Se rendeu. Sim. E eu vou te falar. Ali foi uma virada de chave na minha vida. Mas em que sentido? Eu aprendi a depender da fé. Da fé. Então você se entregou naquele momento ali, né? Foi um... Eu entreguei. Eu não tinha dinheiro para pagar a multa. Eu fui para a corte, cheguei na corte. A senhora que me atendeu, eu contei a história. Ela tirou as multas do meu nome. Mandou só eu fazer um curso. Falou que o cara tinha exagerado na dose. E Deus começou a trabalhar. Porque ela foi um anjo. Ela não teoricamente, ela Não precisava. não precisava fazer isso. Isso é engraçado, assim. Eu sei que hoje, né, falando especificamente de Estados Unidos, a gente está vivendo um momento bem complicado, principalmente com imigração e tudo mais. Muito. O pessoal tá com, eu acho que o pessoal tá com muito medo da polícia. Mas é engraçado. Eu acho que eles são tão cordiais. É impressionante. Eu contei a história que aconteceu ontem comigo. Eu tava voltando pra casa com a Fofinha e a gente tá morando em Lake Alfred. Quando eu falo, ninguém conhece. É bem longe daqui. Depois de Davenport. Resumindo, depois de Davenport. É um pouquinho antes de Rainy City. Aí eu falei, Fofinha, vamos parar aqui na loja de conveniência, no 7-Eleven, que eu quero fazer o meu jogo na loteria, né? Eu sempre joguei, no Brasil eu tinha loteria, né? E é um hábito que eu tenho, eu não jogo muito, jogo $4, mas eu jogo sempre. É uma brincadeira que eu tenho, um costume que eu tenho. Parei, como quem não quer nada, e parou um cara atrás de mim, com uma pizza e um refrigerante. Um dia normal. Aí beleza. Aí tinha 2 caixas, eu fui em um e o cara foi em outro. Né? Aí começou a vir um monte de camburão da polícia. Em frente, assim, 3 camburões fecharam ali a loja de conveniência toda. Igual você assiste no cinema. Filme. Igual. A glória. Pra mim, não fiz nada, sabe? Tipo, tava tranquilo, fazendo meu joguinho ali. E o atendente, aí tava eu e um outro rapaz, que parecia ser bem imigrante, bem cara de mexicano, assim, sabe? Aí o cara do caixa até brincou com ele. Ele falou, o que você fez? É pra você? O cara riu, né? Normal. Não, não sei, ele deve estar procurando alguém. Falou isso. Aí, de repente, a polícia aí só tinha eu, o cara e os 2 caixas. o pessoal da polícia entra, cerca esse cara pra na pizza. Ele falou assim, você que é o fulano de tal? Ele falou, aí, bota a mão pra trás que a gente vai te algemar agora e vai te levar embora. E assim, numa cordialidade, como se não fosse nada. Jesus. Eu olhei, aí eu tava dentro da loja de conveniência, a gente estacionado com o carro em frente, olhando, sem entender nada. E a vida que segue. Ele olhou pra mim, deu boa tarde pra todo mundo, levou o cara. Mas não chegou. Mora cá, né? Nada, sabe? Não, eles fazem curso de psicologia. Não, foi um dia normal. E o cara também nem questionou. Não questionou? Foi um negócio bizarro, tipo assim. Eu achei que os 2 eram amigos. Sério, foi como se não fosse nada. O cara entrou no camburão, foi embora. Eu entrei no carro rindo, falei pra filha. E a pizza no refri? Ah, não. A pizza no refri, veio o policial segurando a pizza no refri rindo. Mentira. Eu juro. Saiu assim. Aí eu olhei pra Fofinha. Sabe o que aconteceu ali? O cara acabou de ser preso. Eu falei, como se não fosse nada. Não era aquele pessoal rindo com um pedaço da pizza? Era um pedaço de pizza que o cara tava comprando. Eu falei, holy moly. E assim, foi isso. Os caras estavam no carro e foram embora. E tipo assim, totalmente cordiais. E foi assim, um negócio impressionante. Onde eu quero chegar? Se fosse o do Rio de Janeiro, por exemplo, ia ser aquele corre, aquele grita. É impressionante. Mas também muito pela reação do cara, né? A gente vê, eu tenho visto muitos vídeos sobre. Deve ter a gente que tá apelando. Sim. Mas a maioria das pessoas, a maioria dos momentos de
toque, de agressão. É porque as pessoas não reagem como esse cara reagiu. Eu achei engraçado que foi a primeira vez que eu passei em qualquer tipo de situação como ela. De ver alguém sendo presa. E eu não posso nem dizer que foi uma situação de violência. Que, por exemplo, o carioca, né? A gente é acostumado no Rio, tipo, eu já vi tiroteio. Tipo assim, uma situação de prisão é um negócio traumatizante. Sim. E, cara, eu entrei no carro e fiquei rindo. Eu achei engraçado essa situação. Mas isso prova pra gente que realmente é um país que as coisas funcionam e que a educação... Lembra que eu falei quando eu cheguei na UCF pela primeira vez? As pessoas falando baixo, caminhando calmamente. As pessoas são educadas. Aqui é um povo... A gente aprende a ser educado. E também, Fê, se a pessoa tem essa consciência do que pode ser culpado ou inocente, ali não é o momento de você querer ir pra cima ou pra baixo. Você vai fazer o que tá sendo falado e acabou. Vai seguir. Impressionante, assim, eu acho que os choques culturais que a gente sente diariamente aqui. Sim, e eu vou te falar que hoje, quando eu vou pro Brasil, eu já me sinto diferente, né? 10 anos aqui, eu não me adapto mais à cultura brasileira. Eu já vejo muitas coisas que me incomodam. Que coisa boba. Boba, entendeu? Coisa boba, mas furar fila, o cara entra na minha frente sem dar seta. Coisas assim que eu falo, puxa vida, eu não vivo mais essas coisas. De moto no trânsito. Deus me livre, que você anda, você faz assim dentro do carro, parece que você tá com tique, porque, né, cachorro louco, não tem, aqui não tem cachorro louco. Então, é um negócio muito estranho, assim. Mas essa foi a única vez, assim, que eu questionei a minha imigração. E durou 30 segundos. 30 segundos. Firme. E aí vocês decidiram... E aí o processo da empresa? Você abriu a empresa. Abri. E aí começou a ter o seu próprio negócio. E como foi fomentar o seu próprio negócio? Foi muito legal. Foi legal? Putz, foi muito legal. Foi legal porque pela primeira vez eu pude devolver pro Leandro coisas que ele fez pra mim na minha vida, sabe? O Lê, quando ele me conheceu, ele literalmente me pegou no colo, né? Eu era rimo de família, lembra? Então ele me pegou no colo financeiramente falando, ele me ajudou. E naquele momento que ele estava ali descrente, se sentindo, sei lá, frágil com tudo, eu pude retribuir para ele, né? Eu falei, então tá, então agora eu que vou trabalhar, eu que vou fazer dinheiro, eu que vou ajudar. E ele vai virar o parqueiro. E ele vai virar o parqueiro. Mas não durou muito, porque com 2 anos que eu tava já tocando business sozinha, ele falou assim pra mim, Fê... ele tava trabalhando com a Bia. A Bia, nessa época, gente, foi... Não, pula essa parte. Bora pular. E foi muito importante, porque quando a gente tá, assim, num momento de fragilidade, não é todo mundo que vai estender a mão, entende? com certeza. Na verdade, é o contrário. Nessas horas todo mundo se afasta, né? A gente teve todos os afastamentos, porque enquanto a gente tinha dinheiro, enquanto a empresa estava passando na Fox News, né? Enquanto o Bud Dyer estava dando prêmio, a gente era convidado para tudo quanto era lugar, para fazer tudo. É exatamente assim. E quando a gente se viu dessa forma, os convites pararam, as pessoas sumiram, porque as pessoas tinham vergonha, né, de andar com você. Então, a Bia foi uma pessoa que ela me ligou um dia e ela falou, eu tô precisando de um profissional assim. Aí eu falei pra ela, você lembra dessa conversa? Aí eu falei assim pra ela, contrata o Lê. Ela falou, imagina, não tenho culhão pra pagar ele não, minha filha. Quanto o Leandro? Como assim o Leandro? E aí eu comecei a chorar com ela no telefone e eu falei, por favor, contrata ele. A gente está precisando por qualquer valor, qualquer coisa. E a Bia, ela fez isso, sabe? Então, pô, fiz um privilégio, foi bom pra caramba. Presente pra mim trabalhar com o Lê. Aprendi pra caramba. Foi um tempo... Hoje de manhã mesmo, eu e o Lê, a gente acordou e a gente falou assim, a vida vai ensinando a gente a confiar nos poucos, justos e honestos. Então, hoje cabe na palma da nossa mão, literalmente, as pessoas que a gente confia. Depois de Deus, tem 5 seres humanos. E nós fizemos essa lista hoje. Você tá... Ai, que delícia. E você tá, sabe? Não é não, é porque é história, meu. É coisa que ninguém apaga, sabe? Coisas fortes.
E momento também que abria, mal ou bem abriu essa porta para vocês, já não era nem mais o dinheiro que estava contando, né? Não, gente, era dignidade. Realização da empresa, fazer a empresa viver. A gente precisava, e de novo, né, tivemos que tomar decisões duras. Leandro teve que decretar falência. Você não vem para um país para decretar falência, então ele teve que decretar falência. E decretar falência não é igual no Brasil. O pessoal não entende a gravidade que é isso aqui. Pelo amor, pelo amor. Então foi difícil para ele assinar, demorou, ele não queria. Mas estrategicamente, para o meu business crescer e evoluir, a gente tinha que se separar financeiramente, você entende? Então foram decisões duras que nós, como família, a gente teve que tomar no secreto, entendeu? Tinha o quê? 1, 2 pessoas, esse meu mentor e a Bia, que estava ali, ó, literalmente eram os dois que estavam arquitetando, ajudando eu e o Leandro, literalmente pegando na mão, sabe? Para fazer a coisa acontecer. E o nome disso é honra. E a gente nem tinha intimidade nenhuma. A gente nem era amiga. Nem era, Nem era amiga. mas o laço se estreitou ali. Uhum. E a lição que fica para mim dessa minha história é que, assim, existem, né? É o versículo bíblico mais lindo que eu gosto de ler. Existem amigos que são mais chegados que irmãos, né? Mas atrás desse versículo vem também uma coisa que eu aprendi. Às vezes um estranho, ele vai te dar mais valor e vai te dar uma oportunidade mais do que aquela pessoa que te conhece na essência. Às vezes não, sempre. Acho que é sempre. Normalmente é. Às vezes ele fez milagres de onde ele E eu e o Leandro, a gente viveu isso, né? Então hoje você vê a Pontoni Financial, o Leandro na posição que ele é, de líder, porque ele sempre foi líder, né? Então ele teve que enterrar uma falência, ele teve que se redescobrir, ele teve que recomeçar. E tudo Entender de novo também, recomeçar. Então, entendeu? Isso é igual assim, guardando as proporções, é aquela história da sua prova que você fez 7 vezes, é começar tudo de novo, é resiliência, perder, começar. Isso afeta a pessoa emocionalmente? Muito, muito. Mas teve uma coisa, Rê, que eu e o Leandro, a gente, com tudo isso que a gente passou de vida, a gente nunca deixou de se amar e se respeitar. Então isso é o nosso alicerce. E aí, assim, ó, pode vir o tsunami, que a gente tá ali. A gente vai chorar com o rodo. Vem o tsunami, você tá com o rodo. Pode vir, meu irmão. Pá, vem. Porque são 2, agora 4 que tinha ainda. Eles também estão aprendendo a ser fortaleza. Eles estão aprendendo a ser... Os nossos filhos estão aprendendo a ser fortaleza com a gente, né? A gente pode chorar, a gente pode esmorecer, a gente pode ficar triste, mas a gente sabe aonde a gente vai buscar colo, a gente sabe aonde a gente vai buscar estratégia para seguir. E cala a boca, engole o choro e rema e vai, porque a vida de todo mundo... Você pode colocar várias pessoas aqui. Não é a minha história. Todo mundo vai ter uma história. Sem dúvidas. De superação, de luta. O que muda é o como você transforma o que você passou em experiência para você crescer e amadurecer. É da onde você tira força para continuar também, né? Porque senão você vai viver naquilo, ó vida, ó céus, ó azar. Nossa, tem uma raiva. Vitimismo. Aí você não cresce, meu irmão. Então, sabe? Então eu vejo que todas essas coisas, elas cooperaram. Por isso que as minhas 7 vezes que eu tentei a prova, no fim, eu não podia desistir. Porque eu tinha que dar a oportunidade para mim e para o meu marido sermos sócios. Sim. E Fê, quanto tempo demorou para a empresa falar assim, não, agora de fato é uma empresa, a gente já está conseguindo viver disso, assim, como é esse processo, assim, da área financeira, né? Se você puder hoje... De verdade? De verdade, óbvio. Você viveu isso. Eu comecei em agosto de 2020, janeiro de 2022, o Lê já estava comigo. 1 ano e pouquinho. Isso é muito legal aqui, né? 1 ano e pouquinho. E, cara, acho que é primeiro ano, cara, tem que passar a arrebentação, não é assim? Tem que passar a arrebentação da Barra da Tijuca, da Fortaleza. Tem que passar a arrebentação, porque depois as coisas vão assim, nada vence o esforço, né? Nada. Hoje a gente tem um time de aproximadamente 20 consultores, agentes financeiros ativos. Então, eu sou responsável hoje por 20 famílias. O meu sim, a minha resiliência, né? A mensagem que fica é: por que eu não desisti? Aquelas vezes que você decidiu fazer a prova mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Tá?
Eu tenho hoje 20 famílias que existem pessoas que fazem o que eu faço. Das 50 que estão no processo, então eu estou falando de 70, hoje a Pontoni Financial tem um time de 70 e tem 50 fazendo aí o negócio acontecer, mais 20 sendo ativos, vivendo disso 100%, vamos dizer assim. São empreendedores, assim como você. São empreendedores e a gente mentora e a gente capacita e a gente treina e a gente ora com eles e a gente celebra com eles. E mais de 350 clientes só no portfólio da Pontoni Financial, fora o portfólio dos meus agentes. Então, é missão, é mudar vidas, é impactar pessoas, é falar sobre educação financeira, é falar sobre como que ele tem que cuidar do imposto aqui, é fazer sentar lá com a Flor, falar, meu irmão, não é assim que você... Não sai fazendo as coisas. Você tem que ter um agente financeiro, você tem que ter um contador, você tem que ter um advogado, você tem que ter pessoas que vão te suportar, porque aqui não é uma terra de brincadeira. É um país capitalista, mas é um país que te cobra, é um país que te exige. Então, tenha humildade, porque você sabe que me incluo nessa, a gente sai lá do Brasil achando que a gente conhece tudo e mais um pouco. Tenha humildade para aprender como as coisas funcionam aqui, sabe? Eu acho que a gente também, aquela virada de chave que a gente falou no início também, a gente como vem de um país relativamente pior que os Estados Unidos, a gente já passou por tudo, e a gente vai ser soberba nisso da gente também, né? Sim. Então, você aprender como a lei funciona, a regra funciona, o sistema tributário, o sistema fiscal, o sistema financeiro, quem que em 5 anos depois que, quebrou, vamos lá, esse ano eu vou fazer 1 milhão de faturamento. Isso que eu ia falar, eu ia perguntar isso. Então, em 5 anos, e quantos prêmios vocês já ganharam dentro da seguradora? Todo ano eu ganho pelo menos 3. Muito legal, né? Todo ano. É de meritocracia. Aí que vem o lindo do americano. O americano, eu posso ser loira de olho azul, eu posso ser nice, eu posso ser cute, eu posso ser o que for. Eu entrego número, prêmio. Não entregou número? High five. High five. Cartão de thank you. Cartão de thank you. Né? Então, aquela pessoa lá do trator, da cumprir a meta, lembra que eu falei? Sim. Olha como é importante, porque hoje eu não deixo de ganhar um prêmio. E os meus prêmios são sempre dinheiro, viagem. Então as pessoas me vêm viajando, entendeu? Sabe, eu trabalhei, é mérito. Eu trabalhei para conquistar. Na verdade, é justamente isso que o nome fala, é prêmio, né? Um reconhecimento pelo resultado que você gerou. Né? Sim, sim. E há 1 ano ou 2, eu ganhei o prêmio que, para mim, é o prêmio mais importante de todos que eu ganhei. A broker que a gente representa, ela tem 5 valores, né? E a brasileira imigrante ganhou o prêmio de energia, um dos 5 valores, que é energia, amor, propósito, e esqueci os outros 2. Mas quando eles chamaram o meu nome, eu tava lá no jantar. E só uma pergunta, tira uma dúvida. Qual o significado desse prêmio, energia? É a pessoa que bota energia em tudo que faz. Você sabe que eu aprendi uma frase com o Ale, que ele aprendeu com o Billionaire aqui, né? E aí ele fala muito sobre isso, que o dinheiro, ele não tem vida, né? Então, mais vale uma pessoa que tem energia do que uma pessoa que tem dinheiro, né? E quando o Mike Wilk, que é o CEO da companhia, falou meu nome, eu estava conversando com a galera na mesa de jantar e eu estava falando de anuidades. Eu não estava nem prestando atenção nos prêmios. Olha o cachorro vira-lata. Porque eu falei, jamais uma imigrante vai receber os prêmios. Não passava nem pelo seu radar, né? Ninguém. 0, amigo, 0. E na hora que eu escutei Pontoni, eu falei, eita, Glória. Aí eu olhei pra você falou não tem esse vídeo, depois eu vou mandar pra vocês. Eu saio correndo de salto pelo ballroom até ir pro palco, né? Então, ter ganho o Energy Award, pra mim... Eu acho que nem era o Energy, quando eles te viram correndo, eles trocaram ali na hora. Foi. Mas foi muito legal, porque ele falou, Fê, você tá sempre feliz, você tá sempre alegre, veste a camisa da empresa, você faz acontecer. E, amigo, eu também tenho dias maus. Né? Eu também tenho dias maus. E aí, todo dia, é o livre-arbítrio que Deus me deu. Eu tenho uma escolha. Eu vou viver o dia mal, com olheira, chorando, arrasada, culpando o mundo, o governo, Deus e a sociedade. Sim. Ou eu vou falar, beleza,
que eu tenho que aprender com isso? O que eu vou usar do limão uma limonada, né? O que eu vou usar disso para melhorar daqui para frente? Minimamente já não vou errar mais. Sim. Esse erro aqui a gente já não comete mais, né? Então, tudo eu falo que é cabeça, é a sua decisão de como você vai conduzir tudo isso, entendeu? Ah, com certeza. Fê, a gente caminhar para o final, a gente tem um propósito muito grande no USA Talk, que é de abrir portas para as pessoas que estão chegando, para quem já está aqui também, conhecer boas histórias de empreendedorismo e se inspirar e fazer acontecer. Então, se você puder dar 2 chaves de ouro de informação para quem vai começar a empreender nos Estados Unidos, quais são as suas 2 chaves de ouro? Explica mais ou menos como seria o caminho de uma pessoa, como você sugeriria um caminho para uma pessoa chegar ao resultado que você chegou hoje com a sua cabeça, entendeu? Eu acho que a primeira coisa é ela estudar e aprender o que ela vai fazer. É a primeira coisa. Eu acho que o empreendedor, ele tem que ter um coração ensinável. Uhum. Ele tem que ter um coração ensinável, porque antes dele empreender, vieram outros na frente dele. Então, ele tem que ter humildade para olhar para essas pessoas e falar assim, o que eu posso aprender com ele? Que caminhos que eu vou encurtar, porque ele já passou, ele já viveu. Então, ter um mentor, ser mentorado, né? Eu acho que esses são, assim, as chaves. E a resiliência, gente, porque a resiliência é o que vai te fazer fortaleza. Não tem outra coisa. É o coração ensinável e a resiliência, porque o empreendedor, ele às vezes, ele comete um erro muito crucial, que a hora que ele começa a fazer dinheiro, ele começa a achar que o dinheiro vai acima de qualquer coisa. E o dinheiro, ele não é o seu senhor. O dinheiro é a sua ferramenta. Sim. Então, o fato de você estar ganhando dinheiro não significa que você tem que pisar nos outros. Quanto mais dinheiro você faz, mais pessoas você tem que ajudar. Sem dúvida. Mais pessoas você tem que abençoar. Isso, para mim, é a minha maior lição. Eu não vou ser empreendedora para ter o conhecimento só para mim. Então, eu tenho obrigação moral de compartilhar o meu conhecimento. Porque não existe essa coisa do tipo assim, o cara vai fazer a mesma coisa que eu, vai roubar meu mercado. Meu irmão, quem fala comigo. Não vai se identificar com o outro. Uma coisa que eu sempre falo também, que eu acho que tudo que a gente ganha de dinheiro, de material, ele tem que ser equivalente ao valor que a gente devolve para a sociedade. Na minha opinião. 100%. Né? Então, eu acho que a resiliência e o coração ensinável e aprender com quem já está fazendo, né? E não desistir, gente, porque a verdade é uma só. Haverão as tempestades, haverão as pandemias, haverão os golpes de sorte, chama do que você quiser, mas o que vai te manter firme é o teu propósito, né? Então, o propósito de ajudar pessoas, hoje é o meu propósito, transformar a comunidade brasileira na mais rica e próspera dos Estados Unidos, é o meu propósito. Eu faço de 2 formas. Com as pessoas que querem ingressar nessa carreira, que tem permissão de trabalho, a gente treina e capacita. E para as pessoas que precisam fazer a fundação financeira e querem dolarizar o patrimônio. Então, para mim, é muita bênção eu poder ajudar as pessoas com o meu conhecimento. E esse meu conhecimento tem que ser compartilhado. Agora, me dá 2 cadeados. Tipo, não faça isso. Ai, meu Deus. O que não fazer? Caramba, Bia. Não sei o que não fazer. Todo mundo pergunta sempre O que fazer e o que não fazer. O que não fazer, tá bom. Não coloque 100%, que foi o que a gente fez. Não coloque 100% do seu patrimônio no risco. Esse é o primeiro, né? Não coloque 100% do seu patrimônio. E o segundo, que tem a ver com o primeiro, não faça com que aquilo seja só a sua única fonte de renda. Porque quando você está empreendendo, tudo começa devagar. Então, que você tenha uma outra fonte de renda, que ela seja relativamente mais estável, né? Então, vamos falar de família. O marido empreende, a mulher vai ser W2, vai ser o CLT. Você entende o que eu tô falando? Sim. Então, eu acho que são 2 coisas que a gente não deve fazer. Colocar os 2 empreendendo de uma vez, então dando all-in e pegando todo o seu patrimônio e jogando naquilo ali. Porque isso é um risco. É um risco, empreender é um risco. Então, que você tenha, né? Acho que até pela minha carreira da Fundação Financeira, é que você tem um colchão ali que vai te suportar por 6 meses. Mas isso também é aquela história, né? Se isso for possível. Tem situações... Você tá falando pra quem é o investidor, ele tem o dinheiro para investir, faça o quê?
Agora, quem não tem o dinheiro para investir, eu começaria empreendendo part-time. Então, arruma alguma coisa para você fazer que vai te pagar as contas e vai trabalhar o teu sonho e o teu propósito. Porque eu fiz isso quando eu estava na empresa de vacation home. Eu trabalhava das 8 às 5 na empresa de vacation home e das 5 às 10 da noite eu ia fazer esse business. Isso aí. Que eu fui aprender com o meu mentor. Não tem free lunch, não tem almoço grátis. Então, o empreendedorismo, eu acho que ele traz isso para você, entendeu? E adicionando o que você está falando aí, acho que o nosso maior valor, assim, quando a gente não tem dinheiro, não tem nada financeiro que possa investir, é o nosso tempo. É saber, eu acho que administrar o nosso tempo. Tanto para adquirir conhecimento, quanto para adquirir dinheiro para comprar mais tempo. Você quer saber de uma coisa? Você não tem dinheiro para empreender, mas se você tiver relacionamento, ou você empreende. Ah, sem dúvida. Se você tiver relacionamento Nenhuma. genuíno, Uhum. você vai empreender sem E dinheiro. ainda adiciona mais uma coisa também. E conhecimento também. Ah, sim. Entendeu? Acho que você tem que ter, acho que desde criança, desde que eles começam a idade escolar, e eles começar a se desenvolver. E pelo menos, é o que eu falo pra todo mundo, desenvolver uma habilidade. Entendeu? Que eu acho que é o mais importante, entendeu? Seja ela qual for. Tipo assim, vamos supor que a sua habilidade seja fazer brigadeiro. Então você vai desenvolver ela nos próximos 10 anos pra fazer o melhor brigadeiro. O melhor brigadeiro. Entendeu? Não importa isso. o quão irrelevante as pessoas acham, eu acho. É isso. Né? É isso. É trabalhar para você ser o melhor, tendo um coração ensinável, com humildade, sabe? Porque a vida é um constante aprendizado, né? Tô beirando os 50, meio século, eu ainda tenho mais meio século para viver, porque eu vou viver até os 120, glória a Deus. Então, amém, e parqueira. Então, a gente tem ainda muita coisa para fazer, mas ter vontade de aprender. Eu acho que o empreendedor, ele aprende todo dia, todo dia, todo É isso, dia. uma coisa nova. Todo dia uma coisa nova. E isso é a grande magia do empreendedorismo. Muito obrigada pelo seu tempo. Ai, amo você. Falei que essa era uma história de resiliência e foi resiliência do começo ao fim. Tá. É o que a gente trouxe para vocês. Aprendam a ser resilientes. Se você quer empreender nos Estados Unidos, a resiliência é um dos pilares. Vamos falar de pilares. A resiliência é um dos pilares. E assim, nada vence esforço, né? Sonhando, acontecer. Que vai dar bom. No fim vai dar bom. Sonhando mais do que sonhando, mas... Mas aquela garotinha lá, ó, foi que foi, né? Obrigada, Fê. Beijo, Obrigada, gente. pessoal. Muito bom. Valeu, tchau, tchau.